Olá, nós estamos no laccursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte, a aula de hoje de Direito Administrativo, terceiro setor, organizações sociais, exatamente. Hoje a gente vai conversar sobre organizações sociais, mais uma das figuras existentes dentro do terceiro setor, dentro da matéria de Direito Administrativo. A gente já viu na aula passada a introdução sobre o terceiro setor, o que ele é, para que ele serve, qual a sua finalidade, né? E hoje a gente continua falando sobre o terceiro setor e vai falar justamente sobre organizações sociais. Já falamos sobre o Sistema S, hoje sobre organizações sociais. A próxima aula nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de OCIP, depois entidade de apoio e aí o aulão só de exercícios. Bacana? Beleza? Vamos lá conversar então sobre organizações sociais, também muito conhecidas como OS. O que é uma OS? Qual é o conceito de OS? Bom, na aula de hoje a gente preparou um conceitozinho bacana para você, meu amigão, minha amigona do laccursos.com.br, Maria Silvia Di Pietro, uma das maiores doutrinadoras de direito administrativo no Brasil. Muito conhecida por quem estuda direito administrativo, e ela traz um conceito um tanto grande. O cabeça não gosta de ficar copiando o conceito, então o cabeça retira do conceito alguns pontos principais e joga na tela. Por quê? Porque com esses pontos aqui você identifica o que é uma OS. São elementos necessários na formação de um conceito de OS. Por isso que o cabeça topificou, né? Colocou em tópicos. Olha só, o que toda OS tem? Vai fazer parte do seu conceito essa informação, né? Olha lá, é pessoa jurídica de direito privado. Primeira coisa, importantíssima, uma OS é uma pessoa jurídica de direito privado. Pode ser uma associação civil ou uma fundação. Bom, vamos lá. Quando eu falo pessoa jurídica de direito privado, eu tenho que lembrar que na estrutura da administração pública existem pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, e ambas fazem parte da administração pública. Tudo bem? Tranquilo? Aqui a gente tem uma pessoa jurídica de direito privado que é terceiro setor. Não é administração direta, não é administração indireta. Por isso, terceiro setor. E essa pessoa jurídica de direito privado pode ser uma associação civil ou uma fundação. Nesse caso, uma fundação privada. Não tem nada a ver com aquelas fundações que são pessoas jurídicas de direito público vinculadas à administração indireta. Beleza? Sussa, tranquilos? Essa figura, associação civil, ela sai lá do Código Civil, que é de 2002, tá? O Código Civil de 2002. No Brasil só existe um Código Civil e ele é de 2002. A associação civil é uma pessoa jurídica prevista no Código Civil, assim como são diversas outras pessoas jurídicas previstas no Código Civil. Essa fundação referida aqui no conceito também é do Código Civil, também é uma figura do Código Civil. Ok? Tranquilos? Sussa, beleza? Vamos em frente? Olha só, que outra característica, que outro detalhe importante na formulação de um conceito de uma organização social. A gente já sabe que a organização social é uma pessoa jurídica de direito privado. Bom, ela não tem fins lucrativos e ela é instituída por particulares, sem fins lucrativos e instituída por particulares. Essa já é uma grande diferença das figuras das pessoas lá do Sistema S. Olha que bacana. Vamos desenhar um pouquinho aqui para a gente já animar o nosso início de gravação, né? Aula de artes com cabeça. Vamos lá então. Olha só, quando a gente falou do Sistema S, eu disse para vocês que o Sistema S ele tem a sua criação por lei, aquelas pessoas, aquelas figuras têm criação por lei, mas elas são instituídas por particulares, beleza? Tranquilos? Sussa! Agora, a organização social, primeiro ponto, não é criada por lei. Não é criada por lei. Segundo ponto, ela é instituída
por particulares, tá bom? Ela é instituída por particulares. Essa é uma das grandes diferenças. Aqui no sistema S, eu tenho uma criação por lei, uma lei prevendo a criação de uma daquelas pessoas jurídicas do sistema S, seja autorizando, seja criando, enfim, existe uma lei que diz, pode existir, tá bom? É basicamente isso. Ao passo que nas organizações sociais, não. Eu não tenho lei criando nenhuma organização social. Desculpa aí. Não tem lei criando nenhuma organização social. Mas tanto na OS como no sistema S, particulares. Particulares estão por trás, particulares estão patrocinando, particulares estão injetando dinheiro, particulares pretendem a criação da figura. Tudo bem? Tranquilo? Sussa? Então vamos em frente. Já vimos uma grande diferença entre sistema S e organizações sociais. Mediante contrato de gestão. Bom, esse é o ponto mais marcante de uma OS. Meu amigão, respira fundo, você também, bonitona, e vamos pensar no seguinte. Olha só. Quando a gente falava de fundação, ou de autarquia, ou de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, a gente discutia o seguinte ponto. Criada por lei ou autorizada a sua criação por lei. Beleza? Tudo bem? Aqui a gente já viu nas organizações sociais que nós não precisamos de lei para criar uma pessoa jurídica, associação ou fundação, que venha a ser uma organização social. Fechou. Aqui a gente já fechou esse ponto. A segunda informação, que é o ponto mais marcante dessa matéria, organizações sociais. Quando a gente fala em organização social, a gente não está falando de criar uma nova pessoa jurídica. Não, não é isso. A pessoa jurídica já existe. Ou ela é uma fundação, ou ela é uma associação civil. Ela já existe. Mas para ser chamada, qualificada, habilitada, denominada organização social, é necessário um contrato de gestão com o poder público. O que me faz ter uma organização social não é criá-la como organização social. É qualificá-la, é rotulá-la, é identificá-la, é habilitá-la como organização social. Nasce associação civil, nasce fundação, mas a partir do momento que fecha um contrato de gestão com o poder público, ela deixa de ser apenas uma organização social, ela deixa de ser apenas uma associação ou uma fundação para ser uma organização social, como se fosse uma associação qualificada, uma fundação qualificada. Então, aqui vale também outra vez um gráficozinho, um desenho para a gente entender. Quando eu crio, a criação acontece assim. Eu criei como associação civil, ok? Associação civil feita por particulares. Em um determinado momento, essa associação civil celebra contrato de gestão. Olha só que bacana. Então ela nasce como associação civil, tudo bem? Tranquilos? Sussa? Nasce como associação civil, está registrada lá no cartório como associação civil. De repente, ela celebra com o poder público um contrato de gestão. Celebra com o poder público um contrato de gestão. Poder público. Depois que ela celebrou com o poder público esse contrato de gestão, aí ela é qualificada como OS. Então, veja só.
Ela foi criada como associação civil, uma pessoa jurídica de direito privado comum, simples, existem inúmeras espalhadas pelo país. Mas, em determinado momento, essa associação civil chegou para o poder público e falou assim: poder público, olha aqui, eu quero realizar determinadas atividades que você realiza. Eu quero colaborar, eu quero te dar um auxílio, eu quero te ajudar, eu quero ser o terceiro setor da administração pública. Eu quero ser aquela figura que não é administração direta, não é administração indireta, mas recebe recursos públicos, utiliza bens públicos para realizar atividades de caráter social no seu lugar, poder público. Eu quero ser organização social. Eu sou uma associação, mas eu quero ser qualificada, eu quero ser chamada, eu quero receber um rótulo, um carimbo de organização social. Aí o poder público vira e fala: é o seguinte, associação civil, você tem que fazer um contrato de gestão. Pô, o que é esse contrato de gestão? É um contrato onde vão se estabelecer metas, objetivos, resultados, investimentos. Eu vou ali fechar um acordão, um baita de um acordo com essa associação civil, criando obrigações para ela, e aí em contrapartida eu deixo ela ser reconhecida como organização social. Pô, mas que vantagem Maria leva nessa história toda, né? Qual é a vantagem de eu ser uma associação civil e de repente eu ter que assumir metas, buscar resultados? Parece o personal coach aqui do LAC, né? Que você tem aula para assistir, um conteúdo determinado, tem resultados a serem atingidos, uma quantidade de exercício para fazer. Pô, mas como é que funciona isso? Qual que é a vantagem de você ser chamada organização social? As vantagens de ser chamada organização social são inúmeras. Uma delas é acessar dinheiro público. A outra delas, utilizar bens públicos. Mais uma delas, ter acesso à mão de obra de servidores públicos, com o pagamento da remuneração desse pessoal pelo órgão que cedeu o servidor público. Quer mais? Elas são reconhecidas como entidades de interesse social ou de utilidade pública. Isso gera isenção tributária. Bom demais ser uma organização social no Brasil, né? Então, meu amigão, minha amigona do laccursos.com.br, aqui a situação é a seguinte: nasci como associação civil, celebrei um contrato de gestão e me converti em organização social, né? Sou rotulado como organização social, posso acessar o dinheiro público, posso acessar bens públicos e por aí vai. Beleza? Sussa, tranquilos? Então, coloca isso no HD. Nesse cabeção aí, cabeçudo. Você não, bonitona, você não é cabeçuda. Olha só. Nasci associação civil, celebrei contrato de gestão com o poder público para ser chamada, qualificada, habilitada como organização social. Isso é um ponto fundamental. É aí a grande diferença entre uma associação simples e uma associação qualificada. O que é uma associação simples? Aquela que não fez contrato de gestão. O que é uma associação qualificada? Aquela que é organização social. Por que ela é organização social? Porque ela celebrou um contrato de gestão com o poder público. Para que ela vai celebrar contrato de gestão com o poder público? Para executar atividades públicas, para executar algumas atividades que se assemelham a serviços públicos. Mas por que uma pessoa jurídica de direito privado vai fazer isso? Grana pública, dinheiro público, que vem assim parecendo enchente em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, de monte, vem de monte, beleza? Sussa, meu amigão, sussa, bonitona, é isso aí. A gente tem uma associação civil, uma fundação que pode ser qualificada como organização social, mas para isso ela precisa ser habilitada mediante um contrato de gestão. Então, olha só. No conceito de organizações sociais, você tem o quê? Pessoa jurídica, não tem fins lucrativos, ela é instituída por particulares, celebra contrato de gestão para receber a qualificação organização social e tem a finalidade de desempenhar serviço público de caráter social. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula
top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique LAC.